Então, para Vale. você que está nos vendo, para você que está nos ouvindo, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Se você estiver em Tóquio, não sei, de repente. Por que eu falei de Tóquio? Porque tá rolando Olimpíadas, né? Então, apesar de ter Olimpíadas, a recomendação hoje do prefeito de Tóquio é: gente, por favor, fiquem em casa. Se você puder trabalhar de casa, você fique em casa. Então, ai, gente, Olimpíadas de 2020 em 2021 e mesmo assim não era para acontecer. Fecha parênteses. Esse é Obsessões, podcast dos Sessões, e a gente está aqui para conversar com você sobre o filme A Casa dos Espíritos. Então, nós somos Vitor, Fernando, Matheus, aqui Fernando com o nosso codinome Esteban Trueba, estão vendo aí. E A Casa dos Espíritos é um filme bastante até emblemático dos anos 90. Muita gente você vai ouvir aí que tem esse filme como é meu filme preferido de todos. E é interessante indicar, e fui eu que indiquei, pelos temas que ele levanta, que dá para tirar dezenas de assuntos ali pinçados. É um filme que é adaptado de um romance, o primeiro romance da escritora chilena das mais famosas, que é a Isabel Allende, que está aí escrevendo, vivíssima. E o filme, ele traz ali 3 gerações de uma família que são retratadas nessas 2 horas e meia. Né? É o filme que a gente não tem visto muito acontecer no cinema ultimamente, que é o tal do romance épico. Né? Tá acontecendo a história e tem um fundo de história com letra maiúscula por trás. E ali, no caso, a história do Chile. Então, eu vou aqui só citar, não sei nem se a gente vai aprofundar, mas eu vou citar os possíveis temas que o filme pode levantar e que eu anotei aqui. O sonho de ficar rico trabalhando duro. A apropriação cultural, já que o filme é chileno, escrito por uma escritora chilena e é produzido por Dinamarca, Alemanha, Portugal e Estados Unidos. Chile não entra no rolê da produção e da direção. Pode falar, Matheus. E várias partes do filme filmadas em Portugal. Eu diria que acho que a maior parte do filme é filmada em Portugal. Sim, você que o diga, não? O Matheus tem uma relação muito próxima até com pessoas aí do elenco. Não diria muito próxima, mas assim, surpreendentemente próxima dentro do que a gente esperaria. Outro tema é paranormalidade ou mediunidade, que o filme também caminha por esse lugar. História do Chile no século XX, ditadura no Chile no século XX, a história vista pelo ponto de vista das mulheres, as grandes atuações e grandes atores e atrizes, a questão do roteiro adaptado que eu já falei, e tem também uma questão aí das famílias, dos filhos bastardos, né? Que também é uma coisa muito interessante, dos filhos renegados, e que no filme tem muita reviravolta. Bom, essas 3 gerações, né? São 3 mulheres, Clara, Blanca e Alba, 3 mulheres chilenas. O filme se passa da década de 20 até a década de 70 no Chile. E eu quero saber um pouquinho. Aliás, quem quer fazer uma pequena sinopse ou consegue fazer uma pequena sinopse? Deseja fazer isso, eu chamo. Se não, eu já chamo para outras coisas, para a gente já fazer considerações sobre o filme. Who? Who let the dogs out? Não. Eu posso Vitor, falar, né? Posso falar se eu souber. Talvez eu não me lembre o nome certinho dos personagens. A Mas gente agora pode você ajudar. falou, né? Você falou Clara, Alba e Blanca. Isso.
A Clara é a mãe, a Alba É a é a irmã, neta a neta. e a Blanca é a filha. Então, Sim, nem falamos entendi. do elenco, né? Pois Mas é. a Clara é a Meryl Streep, a Blanca é Winona Ryder e a Alba aparece no filme ainda como criança. Tá. E não é uma criança que a gente conhece o nome hoje. Poderia até ser, né? Quem sabe não seja, sei lá, Saoirse Ronan atualmente. Vamos ver. Vamos jogar essa bomba pro público. Mas a ideia qual que é do filme? É bem um romanção mesmo, um romance bem clássico, de uma história de um homem que ascende de forma meteórica, aparentemente, né? Consegue trabalhar muito, compra um terreno e acaba se dando bem na vida. E a partir disso, ele é um trabalhador, sempre foi um trabalhador muito braçal, ele quer conquistar a filha de um baronato ali, e ele consegue ascender financeiramente, e na hora que ele vai meio que se apaixonar por ela, ela acaba morrendo, que é uma das filhas desse barão, eu não sei exatamente qual que é o cargo dele, mas é um cara super forte na política chilena. E tem uma irmã, a irmã dessa menina que falece, que é o nome, agora vocês vão falar se é Alba, talvez seja isso. Clara. A Clara. É porque é tudo claro, né? As três têm o mesmo nome, né? É uma sequência da mesma coisa, né? Não. O que dizem até que esses nomes, Clara, Blanca e Alba, tem a ver com jornada para a iluminação. Porque são, né? Porque Clara tem um ponto de vista, a Blanca vai ter um outro, e a Alba vai ser uma geração um pouquinho mais luz, nessa coisa de luz de pensamento mesmo, em luz do pensamento feminino. Legal. Então, eu nem tinha me tocado no filme quando eu vi. Aí que você falou o nome das três personagens, eu falei, nossa, mas aqui é tudo claro, né? É tudo branco, é tudo. Diz a mesma coisa de alguma forma, mas faz um pouco de sentido. Mas de alguma forma, essa menina que é a paranormal, como o Lê adiantou, ela faz um voto de castidade de silêncio ali, né? Ela vira uma muda por anos. Por quê? Porque ela é apaixonada por esse homem, como criança já. Meio que ela já sabia do que viria para frente. E a hora que ela se casa, ele fala: não tem o que fazer. Ele tem uma relação muito conflituosa com a irmã. É o Jeremy Irons e a Glenn Close, no caso, tá? O Jeremy Irons tem uma relação muito conflituosa com a irmã, que cuidou sempre da mãe, então sempre ficava um ranço ali com a irmã. E daí ele vai lá e fala: não, eu vou casar com a outra irmã, já que a minha amada faleceu, eu vou casar com a outra irmã, com a mudinha, para ficar mais fácil, que é a Meryl Streep. Então a Meryl Streep, ela começa a falar assim que ele pede ela em casamento. E aí vira tipo um romanção mesmo, um amor meteórico, Luan Santana, assim, fogo da paixão. E eles vão lá e têm filhos, né? Só que a relação do Jeremy Irons, né, que é o Trueba, é muito conflituosa com os empregados. Ele é tipo o senhor, comparando aqui com a nossa escravidão brasileira. Então, assim, é um filme que fala sobre coisas tão amplas, mas é um filme de amor e é um filme a meu ver, é um filme de ascensão feminina. Para mim, ficou muito claro isso. A mulher ali tem um ponto central, porque os homens no filme são todos para destruir e as mulheres para construir. Pelo menos foi a visão inicial que ficou para mim aqui. Talvez essa alusão da luz que o Lê falou, né, dessa cada hora uma clarividência um pouco maior, para mim faz sentido, porque realmente as primeiras ali, tipo a Glenn Close, que é a irmã, tipo trevas, né? Ela tem uma coisa trevosa ali, né? Ela tem uma coisa obscura, ela é muito controladora, ela está impecável. Para mim é a melhor mulher do filme.
A Glenn Close, já para jogar aqui uma bomba. A Meryl Streep já é essa pulguinha atrás da orelha, que ela tem essa mediunidade, e vai indo, e ela explode, só que ela ainda é sempre muito apagada pelo Trueba, que é o Jeremy Irons. Tem cara de safado, né? E ele é no filme. Né? A Winona Ryder vem, e ela já é mais porra louca. Eu vou ajudar aqui a galera da Revolução, Puta, ela pegava o cara, filho do empregado, e daí ia. Que é o Antônio Bandeiras. Também, para pegar o Antônio Bandeiras é fácil. Até eu. Então, assim... Gente, a Winona tá tão linda nesse filme. Tá linda. E ela nem roubava nada. Ela nunca foi feia, né? Mas ela tá tão linda, gente. E ela não roubava ninguém ainda naquela época, me parece. Então, assim, é um filme que eu vejo isso. As mulheres vão se evoluindo, e quando os homens vão sempre indo para a parte da política, a parte suja, a parte nebulosa. Por mais que o Antônio Bandeiras tenha um papel revolucionário ali, que me agrade, eu como alguém que gosto de confrontar um Pinochet da vida, como se passava ali na época do filme, mas é até covarde em algum momento ali, ele se esconde atrás do sogro que ele nem gostava, sei lá, tem um pouco de ranço da ação dos homens do filme, e as mulheres, realmente uma vai melhorando a partir da outra. Eu acho que é um pouco da Casa dos Espíritos que eu não tinha visto ainda, e eu confesso que eu achei que era um filme de terror. Por mais que tenha a paranormalidade ali, eu achei que era um filme de terror. Bom, não foi bem um resumo, eu já falei um pouquinho do filme. Fale alguém a mais aí. O terror tá ali de pano de fundo, né? É outro terror. Fala, Fê. Bom, Fala. eu queria falar, eu gostei do que vocês falaram. Acho que o Lê já falou tudo. Na primeira fala dele, ele já desenrolou todos os fios, né? Que o filme traz, assim, de forma muito inteligente. Eu queria focar um pouco nas personagens em si, assim, porque eu terminei o filme, eu já havia assistido esse filme no ano de 2010, com certeza, porque a gente estava fazendo teatro, eu e minha antiga namorada, e era uma peça sobre peças duras, e o professor recomendou esse filme, sabe? Por conta do golpe do 11 de setembro de 1973, o primeiro 11 de setembro da história, né? Que derrubou o Pinochet. E aquelas cenas com a... Derrubou o Pinochet ou derrubou a Allende? Derrubou a Allende, né? O Pinochet derrubou a Allende. Pinochet derrubou a Allende. E tem aquelas cenas de tortura. Eu já tinha assistido em função disso. E aí lembrava algumas coisinhas. Mas nessa segunda visualização que eu tive, me chamou muita atenção o Esteban Trueba. Tanto que eu resolvi homenageá-lo, colocando meu nome de Esteban Trueba hoje aqui nessa conversa. Porque eu achei uma atuação muito foda, assim, cara. É um cara que você consegue ficar com raiva, uma raiva estomacal, assim, saca? Aquela raiva boa, aquela raiva que ser desprezível, aquela raiva que faz você pensar numa pessoa e querer matar a pessoa, tá ligado? Isso é um conservador de verdade. Isso é um conservador de respeito. Esteban Trueba tem o meu respeito, saca? Porque ele é um conservador, um reacionário, e um homem do seu tempo. E todas as vezes ele é um hipócrita, né? Eu acho maravilhoso como ele é hipócrita, como ele apoia o golpe, como ele representa essa elite latino-americana tão comum, né? Nos países, aqui no Brasil a gente também tem essa galera, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Então os Esteban Trueba estão aí, né? Por isso que eu acho que ele é um personagem muito forte.
E ele tem um Sem lance, falar no Caribe todo, né? sem É uma falar no coisa Caribe, muito latina. é uma coisa muito latina, né? Isso é legal desse filme Não, também. legal não é, né? Porque, tipo assim, mostra como a gente tem uma característica latina, né? O livro A Casa dos Espíritos é um dos representantes do realismo mágico também, né? Que é uma literatura tipicamente, mas não só, tem também uma vertente universal, mas é caracteristicamente latino-americana. Solidão é o livro mais importante nesse aspecto, assim, nesse sentido. Então, tem esse lance, tem uma cara latino-americana, né? E o Esteban Trueba é um cara que me chamou muita atenção nessa segunda vez que eu vi, por causa disso, assim. E ele passa por uma mudança ao longo do filme, cara, que eu não cheguei a acreditar, sabe? Porque em determinado momento ele percebe que ele é cagada, né? Toda a luta dele para manter as coisas como estão e nunca mudar, todo aquele conservadorismo que ele tinha, no final ele meio que tenta se redimir de aquilo, vê que o golpe foi uma bosta, e tenta salvar a própria filha, porque ele é, né, a ditadura como Saturno que engole seus próprios filhos, os filhos, né? E a Blanca tá fudendo lá, e ele tenta se redimir, só que, tipo, o meu julgamento é que eu não consigo dar o benefício do perdão pra ele, tá ligado? Eu acho que ele é um filho da puta e um desgraçado, e todas as coisas ruins que acontecem com a família toda, inclusive com ele, é por culpa dele mesmo, saca? Ele é uma pessoa horrível, assim. Então, ele foi o cara que mais me chamou a atenção no filme inteiro. A Blanca, a Clara é, não sei, a Clara é tão angelical, ela tem não sei nem se ela existe, sabe? Essa coisa de, ela mexe os objetos, ela já tinha uma premonição, ela tá transando com o Esteban e quando o cara goza dentro dela, ela já fala, é uma menina, vai se chamar Blanca. É de uma epifania que dá vontade de dar um tiro, sabe? Acho ela muito bonitinha demais, muito pouco real, assim. Não me convence, assim. Apesar Sim, de. eu acho até o personagem, eu acho a Meryl Streep muito bem no personagem até, porque é o personagem menos crível ali, né? Porque e eu acho que é isso que às vezes algumas críticas ao filme elas vão muito por aí, porque é um pano de fundo real demais para equilibrar com essa mágica que é a Clara, né? E você conseguir isso com imagens é bem difícil. Eu acho que talvez no livro, que eu não li, mas já li livros nesse sentido do realismo mágico, na literatura você consegue fazer com que isso se dê de uma maneira um pouco mais. Não cria um ruído, sabe? No livro, Só. provavelmente. O ruído que cria no filme. Eu te entendo perfeitamente. Estou adorando Eu a sua fiquei, explicação. Pode continuar que. me causou uma estranheza, Vai por sabe? aí. Eu não acredito que o céu fosse encontrar o inferno. Assim, a Clara fosse casar com o capeta, que é o Esteban Trueba, tá ligado? Isso não poderia acontecer numa vida normal, numa situação normal tá ligado? Situação normal. A outra pessoa que eu gosto bastante também do filme é a Férula, que me chama muita atenção, né? Ela é uma coitada, a começar pelo nome, né? Claramente ela é uma pessoa infeliz com o nome desse, Férula Trueba. Ela ficou pra tia, é uma mulher que sempre cuidou da mãe, e a relação do Esteban Trueba com a irmã, que é a Férula, é muito esquisita também, parece que ele tem ciúmes da amizade da Férula com a Clara, ele tem inveja da felicidade dela. Então, assim, se for uma mulher que nunca fez sexo, né, isso fica bem claro nas primeiras cenas do filme, ela vai falar com o padre sobre isso, ela fica ressentida. Então ela é uma mulher recalcada, eu acho, né? Totalmente, assim. Acho que ela é recalcada do século XX, assim, do começo do século XX, o que se chamaria de recalcada do século XX, assim. E as outras personagens.
a Alba, né? Que é a Wynonna. A Blanca é a Wynonna, né? Ah, o Wynonna não me chamou muita atenção também, mas só pra fechar essa parada dos personagens, assim, que eu achei mais foda, é essa relação, assim. O Esteban Trueba, de longe, me parece o cara mais mal. Acho que é um dos piores vilões que tem nos filmes, assim, saca? Fiquei pensando num vilão bom e acho que o Jeremy Irons conseguiu representar isso de forma esplêndida, assim. Eu consegui ficar com ódio dele até hoje, assim, sabe? Muito bom, Fernando, muito bom. Férula, por que você falou do nome da Férula, que é um nome, coitada, por que ela tem esse nome? Porque é feio, né? O nome é uma bosta, né, cara? Que nome é esse, mano? Que infelicidade ter um nome desse. Oi, Férula. Bom dia, Férula. Que bom dia vai ser uma Férula? Não é possível dar bom dia pra alguém que chama Férula. Entendi. Mas, sei lá, eu pesquisei aqui, pensando um pouquinho nessa coisa do nome, né? E E aí, o que que tem é? dois significados bem fortes aqui para o nome. Olha o Que tapa na cara. férula é o que pode ser moldado, né? É aquela coisa que a gente, na ortopedia, usa sobre um membro fraturado. E também pode ser um instrumento de castigo, que é Então faz assim, sentido. Essa segunda aquele negócio para bater na palma da mão. é um cilício, um cilício que ela se chicoteia. Uhum. Faz sentido, então. Então, É um bom nome, né? Guia dos Curiosos Obsessivos. Matheus Moisés, só falta você aí. Então vamos lá, vamos lá. Vocês me escutam? Sucesso. Então, A Casa dos Espíritos. Filme vale a pena ser visto. Realmente, essas 2 horas e meia é algo que segura a gente, é uma história interessante, uma narrativa que a gente é gostoso de assistir, apesar do peso que ela tem. É uma história bem pesada, né, em muitos aspectos, como o Leandro falou no início. E assim, a combinação que o filme traz entre, vamos dizer assim, né, drama da vida privada, drama familiar e a vida política, eu sou suspeito para falar, eu acho muito interessante essa conexão, porque quando a gente olha para a história, a gente olha esses processos que ficaram marcados, macro, né, essas coisas todas que marcaram a nossa história, e a gente não sabe exatamente como essas pessoas viviam, porque a gente não está nesse tempo, né? Não vivemos aquele tempo e aquele espaço, inclusive, no caso do Chico. Eu acho que o filme ele dá uma lição de história nesse sentido, inclusive uma lição de história da maneira como as pessoas viviam, para a gente ter uma dimensão de como as pessoas viviam e de como as coisas eram feitas, de como essa história se forja. Não no sentido de verossimilhança, obviamente, né? Tipo assim, foi aquilo. Até porque é até um pouco tosco se a gente pensar, né? Um filme que se passa no Chile, sendo falado em inglês e tal. Mas você pensa assim, né? Puxa, é um cara, então, super ambicioso, que ele... então, ele passa por cima de todos, ele usa da violência, da força do poder, e, no entanto, aquilo passa depois a não ter muito mais significado à medida que os militares tomam o poder. Isso para mim foi bastante simbólico, porque ele é um cara muito poderoso e num dado momento ele perde a sua significância, o que mostra inclusive também tipo uma coisa que para mim fica no filme, né? O livro não tive acesso, mas no filme a ditadura chilena foi uma das mais violentas das ditaduras da América Latina. E
eles não tiveram escrúpulo nenhum. Colocar todo mundo de lado, e realmente, assim, né, chegar com 2 pés na porta. Então, eu fiquei com isso muito forte, da questão de como... fala-se muito isso no filme, né? Tipo, a mudança, né? O mundo muda. Você não aceita, o Esteban Trueba não aceita as mudanças. O personagem do Antônio Bandeiras, não me lembro o nome agora, depois a gente retorna aqui, ele diz Pedro. assim, Pedro Pedro III. isso, Terceiro ou segundo? Segundo pai, né? segundo. E o Pedro, ele diz assim, né? Nós só poderemos ficar juntos quando o mundo mudar. E eu achei tão legal isso, assim, porque quantas vidas privadas, como a da Férula, por exemplo, não puderam somente mudar, ou ter uma possibilidade de mudar, né, ou de ser de uma outra forma, à medida que o mundo mudou, né? E eu não acho que necessariamente a gente melhorou, mas é uma prisão que ela vive, né? É uma condição muito prisioneira de um mundo em que as possibilidades eram muito limitadas, né? Então, eu acho interessante ver essa mudança, até porque isso vai passando geração a geração, e isso fica muito forte no final do filme também, quando a fala da Blanca, ela retoma essa coisa cíclica e trágica mesmo da vida, porque ela passou pelo pior, né? Ela passou pelo pior. E o que restou foi somente a vida, né? Então ela faz uma coisa muito difícil para todos nós, que é viver e não observar a vida. A mãe observou bastante a vida também, né? A Clara. Então, assim, realmente marcante. Amei o filme. E o que me incomoda no filme, eu não sei, gente, eu peguei uma birra assim com a Meryl Streep, cara. Porque, não, ela é excelente atriz, quem sou eu para falar, né? Da Meryl Streep. É bacana, a personagem é incrível, a atuação é incrível, mas eu tenho um bode dessa mulher, cara. Assim, eu tenho um bode dela, cara. Eu olho assim e falo, mano. E e é engraçado porque eu tenho. Parece um Mazzaropi pra gente. Então, cara, é uma coisa assim que eu não me convenço, assim, sabe? Tipo, não é uma artista que eu penso. Eu fico curioso, por exemplo, de entender o que ela pensou, né, daquela interpretação. É uma coisa assim que não rola muito para mim, assim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa te interromper, só quero tirar uma dúvida com relação a isso que você está falando da Mary. Você tem bode da Mary em si, ou você tem bode do papel que ela faz como Clara na Casa dos Espíritos? Não ficou claro para mim. Claro ou Clara? Não, da atriz, da Meryl Streep, não do papel. O Você gosta da papel, atriz. Não. o papel eu acho. Olha a declaração corajosa que esse moço acabou de dar Então no acho que é bom blog. você Tem repetir. 12 anos de história, um podcast em ascensão total. Isso vai estar no corte do Isso não Obsessões. reproduz a opinião do Obsessões. Que a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários. Problemático. Que isso não necessariamente reproduz a opinião desse veículo. Matheus, coloca aí embaixo. Meryl Streep é tudo isso? Interrogação. Ô, Leandro,
Eu não sei, cara. Eu acho que eu fui Eu acho que influenciado. essa mulher, ela fez tanto filme que se você não gostou em um que ela fez, no outro ela se retratou para você. Porque ela é muito versátil. Não, ô, Então, assim, Leandro. de repente eu não gosto da Casa dos Aí é um bode mesmo, Matheus. É um bode. Você falou bode, eu acho que é essa a palavra. Então, o problema está em Matheus e no olho de Matheus, não no trabalho da Meryl Streep. Eu tenho um bode do Robin Williams. Ponto final. Eu não posso ver qualquer coisa dele, eu acho um porre. O Robin Williams e eu, a gente não combina. Pode ser Sociedade dos Poetas Anônimos, pode ser no Gênio Indomável. O Jumanji é um puta saco do cacete. Eu não consigo ver esse cara e eu não gosto. Depois que ele morreu, eu comecei a pensar, porra, ele morreu, sacanagem, né? Daí até comecei a pormenorizar. Mas a Meryl Streep, você foi polêmico. Queria falar. Não, eu fui influenciado, gente. Eu fui influenciado por. Veja, né, como são as coisas. Eu preciso investigar com mais calma aí, né? Mas eu fui influenciado por uma matéria que eu li. Bom, pensei que ia dizer eu que tinha falado numa outra ocasião, e aí você vai no ar. Não. Não. Então, né? Aí eu pego o Leandro, né? A referência do Leandro. Não, uma matéria que eu li que dizia que ela teve um determinado filme em que ela não falava, né, com uma atriz que ela contracenava. Então, ela se achava tanto, vamos dizer assim, que ela não falava com uma das atrizes com quem ela contracenou naquele filme. Não é o Diabo Veste Piada? Acho que é esse, cara. Puta, nem lembro mais, velho. Mas eu achei tão Eu acho que é isso que eu horroroso, também assim. li. Eu acho que eu li também. Mas ela tava entrando no personagem, acho, Mar. Eu acho que tem isso. É tipo, se você vê o Jim and Andy, quando o Jim, né, ele acaba entrando no personagem. É um negócio que ele pira no negócio. E ela também teve casos de depressão. Ela já passou por várias, né? Tudo bem, é uma senhora de idade, né? Deve ter seus 70 e poucos anos, né? 72, já teve 72. todas as doenças que ela podia ter, ela já teve. Até por conta da idade. Mas Esse comentário foi ótimo. você pensa, o Jim Carrey tinha 40 e poucos anos, quando ele foi viver o mundo de Andy, ele pirou, velho. Então acho que foi assim. Faz parte, às vezes, da imersão no personagem. Mas não tô falando que ela é legal por causa disso. Eu não conheço. Eu quero que ela continue atuando, porque eu gosto. Não, realmente, assim, né? Tipo, eu não sou ninguém, né? Mas ela é uma excelente atriz. Você é o Matheus, como não é ninguém. Eu gosto dos trabalhos dela. Só tô dizendo que depois que eu li isso, eu fiquei com bode. Mas beleza também. A gente. É uma coisa tão distante, né? Tipo, como o Victor tá falando, você vai saber o que tá passando, né? Na cabeça, na vida ou num set de filmagem. Não tem como saber. Enfim, mas a personagem é incrível, né? A personagem é incrível. Já O Victor não gostou. O Victor não gostou. Saiu, né? O Victor saiu. Ele falou assim, puta, Meryl Streep, falou mal da Meryl Streep, velho, vou vazar. É legal esse primeiro panorama, porque eu levantei um monte de temas, né? E aí vocês percebem que quais os temas que para nós ficam assim, tipo, mais na frente, né? Acho que também por conta da nossa história, ou da maneira de cada um ver o mundo. Mas, por exemplo, o lance da paranormalidade ali me chama muito a atenção. Ele é trabalhado no filme de uma maneira eu não sei, como o Fernando falou, parece que fica um pouco aquém da grande história, né? A história com H maiúsculo, né, que é o Fundo Histórico Político do Chile,
e toda a história da família ali, das gerações, né? Parece desconexo, né, Lê? Parece, porque... Por isso que eu acho ali o personagem da Clara muito difícil. No sentido de que quando começa o filme, você acha que o filme é da Clara, né? Porque começa com cenas muito fortes ali de mostrando aquela criança lidando com aquela mediunidade, né? Entendendo aquilo, e uma criança que vê a morte da irmã mais velha e conta isso para os pais, né? E a gente, pelos relatos que a gente tem, assim, um paranormal, um médium, ele sofre um pouco disso, sabe? Assim, não pode contar tudo que vê ou tudo que sente, né? E quando você é criança, você geralmente você expressa muita coisa que você vê e sente sem muitos filtros. Então, para mim, uma das cenas muito fortes do filme, e que no livro também deve ser muito forte, mas que a gente está falando especificamente do filme, é primeiro essa primeira parte. O, o pai é um liberal. Tudo começa aí, né? O pai da Clara é um liberal. E aí ele vai fazer uma festa lá no partido, enfim, e vão tentar envenenar o cara. E aí, em vez dele beber, quem bebe é a filha, a bebida que tá envenenada. Estou dando um super spoiler aqui, mas é a primeira parte do filme. Antes disso, a Clarinha, vamos chamar de Clarinha, para dizer que é criança, a Clarinha fala: a Rosa vai morrer. Eu vi a Rosa morrer. E ela já está sofrendo com isso por antecipação, né? E não só ver a irmã morta depois daquilo que ela tinha dito, como ela acredita que ela não pode dizer mais nada, porque o que ela fala acontece, e como ela vê a autópsia da irmã, a necrópsia da irmã. Por isso que ela fica sem falar, né? A cena é bizarra, né? É muito expositiva, gente. Aquela É, pessoa aberta ali, velho. É um negócio bizarro. é bem realista, assim, dentro do que a gente imagina. Então, eu acho que essa parte Por isso, hoje eu acho que Casa dos Espíritos não seria filmado como um filme. Eu acho que tem todos os elementos de uma série ali, todos. Uma porque você percebe que alguns temas, como esse da mediunidade mesmo, ele não consegue verticalizar, né? Fica muito na superfície mesmo. E dos assuntos que ele vai jogando ali, que vai dando ganchos para você querer descobrir mais, né? Por exemplo, só essa parte da Clara Medium, que tem algumas passagens que são bem fortes, né, da paranormalidade dela, que é essa da irmã, que é quando ela percebe a morte da Férula que está longe, quando ela fala, não, a cabeça, os pais, a morte dos pais, gente, sabe, um acidente em que uma cabeça é separada do corpo e a polícia não acha a cabeça e a médium fala, a cabeça tá lá. E ela vai com toda tranquilidade e aqui, a cabeça vai estar aqui. Pega a cabeça. Eu gosto da onisciência do personagem. Então eu acho que isso é pouco explorado, sabe? No sentido de que ela ali é muito poderosa, né? E parece que ela sabia o curso da história antes de todo mundo. Me passa essa impressão. E mesmo sabendo o curso da história, parece que depois desse silêncio de anos, ela percebeu que ela não consegue interferir no destino, vamos dizer assim, né? Na maneira como os acontecimentos têm que acontecer. Então, é uma personagem assim de super aceitação, né? A Clara, que é a primeira geração das mulheres que, aliás, já é a segunda, né? Porque tem a geração da mãe dela, que é a Vanessa Redgrave que faz, né? Que é a mãe que cria ela para ser aquela pessoa que vai ser indicada para um casamento. Então, ali, de certa maneira, você tem 4 gerações de mulheres. Uma curiosidade que eu li é que é um romance, o filme é super adaptado do romance, porque no filme a narradora é a Blanca,
que é filha da Clara. No livro, quem narra a história é a Alba, é a neta. A neta. É a neta. Então, o que eles fazem? Eles invertem os personagens, porque no livro, quem é a mais liberal, mais revolucionária, super entre aspas isso, uma pessoa mais de esquerda, é a neta. É só na terceira geração que vai chegar nisso daí. Na geração da Blanca, a Blanca ela é uma artesã, né? E a mãe, ela foi criada para ser esposa. Então, assim, passa da esposa para artesã para a mulher que se engaja na política. Pode falar, Vitor. Faz todo sentido, porque assim, eu achei que a passagem de tempo foi tão rápida, de, sei lá, um Chile tão campal, tão rural, para um Chile já sei lá, do Pinochet. Eu achei um pulo de uma geração muito rápido, porque é uma mudança muito drástica de um país. E um país absolutamente rural está, sei lá, em 30 anos, porque é uma criança que tem 30 anos, né, não vai ter mais que isso, ali, né, a Winona Ryder, já ser a revolucionária do Pinochet. Dá um pulo para mim muito, muito amplo. Realmente eu fiquei meio perdido no espaço temporal do filme, porque para mim não fazia muito sentido. Ok, a gente sempre vai fazer uma comparação com o Brasil. Pô, Brasil da escravatura, 1800 e alguma coisa, final de 1800, para, sei lá, um ditador 64, pelo menos 60, 70 anos. Essa geração do meio foi pulada. Não faz muito sentido ser já a direta de Meryl para Winona. Realmente, agora, quando você falou, faz todo sentido. Porque ficou perdido para mim. É um pulo muito grande da escravatura até a revolução já dos... Não que não possa ser, não que não tenha mais escravatura atualmente. São coisas, né, que não são possíveis em conjunto, mas historicamente me pareceu muito rápido. Sim. Linha do tempo mesmo. Então, é isso, ele não aprofunda alguns temas. E, enfim, mas ele lança muitos temas e muitos assuntos. Tem uma... desculpa. Pode falar, Fê. Não, eu ia começar um outro assunto, mas termina o seu raciocínio, eu acabei te cortando, foi mal. Bom, eu vou terminar o raciocínio e vou ouvir o que o Fernando tem a dizer. Não, ele surgiu quando vocês estavam falando. Uma coisa legal desse filme é que você vê, acho que o Matheus tocou isso um pouco na fala dele, que você vê como um núcleo privado, particular, familiar, se vocês quiserem, encontra contexto numa sociedade, um contexto histórico, né? Então, a Blanca cresce no filme, né? O Lê acabou de falar que no livro a Alba é muito mais socialista, e esse teor socialista no filme recai sobre a Blanca, né? E o Esteban Trueba, ele havia estuprado, logo quando ele chegou na fazenda em que ele tomou posse, ele havia estuprado uma mulher do campo que ali habitava, né? E com ela teve um filho, um bastardo, que também se chama Esteban, não é isso? Corrijam-me se eu estiver errado, não me lembro bem. O nome do filho é o quê? É Esteban. É Esteban também, né? E esse filho, em algumas passagens do filme, ele procura o Esteban pai, pede ajuda, pede dinheiro, inclusive chega a denunciar o Pedro, que é o socialista por quem a Blanca é apaixonada, né? E em determinado momento ele se alista no exército.
E quando vem o golpe, ele tortura a Blanca. Inclusive, antes ele havia até mesmo entrado na casa, né, e meio que tentado abusar da Blanca, ainda pequena. Então, é um ciclo, né? É um ciclo de merda que o Esteban faz, que vai desenrolando em grandes merdas maiores, assim. E um outro elemento do filme muito interessante que eu achei, que eu acho que também tem... aconteceu aqui no Brasil também, em todos os países latino-americanos que passaram por processo de ditaduras, é o lance de, tipo assim, no momento em que a direita tomou o poder no Chile, derrubando o Allende, o Esteban Trueba se toca de que fez merda e vai conversar com o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa é um militar que está sentado na cadeira do ministro da Defesa, e ele fala uma coisa muito, mas muito importante de saber para todos sempre. Que ele fala assim: vocês ainda vão ter o poder econômico de vocês, mas quem manda no país é a gente. É a burguesia que apoia o golpe e depois se fode com a porra do próprio golpe, sacou? Isso aí aparece em Cidadão Boyle, assim, de alguma medida. Alguns documentários brasileiros aparecem isso, né? Então, é um ciclo, assim, né? É muito triste isso na história latino-americana, porque o livro também tem essa meio cíclica, assim, né? Quem termina com o ciclo de horrores é a Blanca no final do filme, em que ela fala que não, esse ciclo de sangue, uma coisa mais vai parar aqui e tudo mais, né? Mas é triste, cara, é triste de entender, porque é uma história que ela não é só do Chile, né? Em alguma medida é uma história do Brasil, é uma história latino-americana, é uma puta de uma história de uma, né? E Fê, a gente está vivendo agora o governo mais militarizado da história do país. O E governo talvez, civil. assim, dos países mais ao sul da América Latina, certamente o mais militarizado deles. Talvez ali no Caribe, América Central, a gente tem alguns países com algumas situações mais estranhas em alguns momentos políticos, né? Nesse sentido. Mas daqui para baixo, o Brasil tá com um negócio assim bem esquisito, né? Mas eu queria chamar a atenção, aproveitar esse comentário do Fer, para e pegar também o gancho do que o Vitor, quer dizer, o Leandro e o Vitor comentaram, que é o lance temporal, né? Eu até coloquei aqui o período formal do período do regime de exceção chileno, né? Mas eu acho que existe uma tentativa, né, uma narrativa ali, que é um argumento, na verdade, que conecta a opressão patronal, vamos dizer, naquelas regiões mais rurais, e que não necessariamente não dá para entender ali se é um escravagismo ou se é simplesmente uma imposição, né? Porque a gente tem ali 1928 na casa, aparece aquilo. Então, quer dizer, a casa ela foi erguida em 1928, então pelo menos é pelo menos década de 30. Então, não existia escravagismo, vamos dizer assim, legal mais no Chile. Pelo menos que eu me lembre, né? Essa abolição já tinha ocorrido faz muito tempo. Né? Então, eu acho que era realmente assim uma imposição. Eu acho que o que ela está falando é de uma imposição patronal e que existiu no Brasil das décadas de 50, 60 e 70, muito forte. E eu tô falando isso assim, meu pai viveu isso, sabe? Tipo, meu pai viveu a situação nas fazendas mineiras, por exemplo, de trabalhar por comida, em muitas fazendas. Isso provavelmente na década de 70, sabe? Porque aí depois ele também foi para as metrópoles e aí outro esquema, né?
Aí você começa a trabalhar, assalariado, bico, peão e essas coisas todas. Mas eu acho que isso viveu ainda muito tempo entre nós, sabe? Eu acho que até 70, 80, acho que não, mas acho que até esse momento ainda existia muito isso. Não sei se do jeito que mostra o filme, né? Que o filme mostra que praticamente os caras eram totalmente escravos, assim, dele, né? Me lembra até, assim, uma coisa assim, um lapso totalmente bizarro que eu vou fazer aqui, mas por algum motivo me lembra um pouco o Lázaro Felice, né? Porra, eu ia falar isso, mano. Me lembrou absurdo isso. Me lembrou o Lázaro do absurdo, velho. E eu acho que tem um pouco disso, porque o Lázaro Felice, não sei nem se é assim que se fala, ele tem um pouco de realismo mágico também, né? Porque não tem como você identificar a temporalidade do filme, né? Tem aquele grupo ali que eles são como se fossem servos, vamos dizer assim, né? Escravos, servos, sei lá, enfim. Eles são ligados à terra e eles são impedidos no Lázaro Felice, né? E eles são impedidos de sair. E então eu vejo essa conexão. Eu acho que se tentou fazer isso também, não só para dar uma verossimilhança histórica, que eu estou trazendo aqui alguns indícios de que poderia haver, de certa forma, mas também para conectar, né? Aquela coisa do estupro. O filme ele traz o top, né? O top das ofensas, das desgraças históricas que nós vivemos, né? Então é o filho bastardo, é a violência sexual, é o patriarcalismo, o machismo, a imposição política, a violência, a tortura. Então, essa coleção de coisas horríveis, eu penso que houve essa tentativa de mostrar também como há uma permanência, né, nesses grupos, nesses comportamentos, e como em determinados momentos a gente precisa olhar ou ter algumas atitudes um pouco diferentes, simplesmente para que as coisas, para que a gente consiga conviver melhor mesmo, assim. Porque as mulheres ali, eu gostei muito da leitura do Vitor, elas daria para fazer uma leitura mais até mais pesada, assim, de uma antropologia, tudo assim, porque elas estão muito ligadas ao movimento ali no filme, né? Elas deixam o movimento fluir. E é gostoso isso, porque a gente vê com a Clara e a Férula que elas têm uma sintonia, né? Elas têm uma conexão, elas têm um convívio, e não estou dizendo que isso é algo assim natural ou mesmo até banal, mas é muito especial. O filme mostra como algo muito especial, muito significativo. Eu acho que isso é super interessante. A gente consegue conectar uma espécie de história natural, vamos dizer assim, né, de um movimento natural da coisa, né, da vida, de nascer e morrer, de geracional, de um ir e vir, de um balanço, vamos dizer assim, com esses dilemas, que são dilemas muito da vida privada, e ao mesmo tempo dilemas que fizeram história, né? E eu acho que elas têm uma leveza muito grande nisso tudo, né? Eu acho isso muito bonito no filme. A leveza da Clara e da Blanca. Elas passam por aquilo, assim, sabe? De certa forma. Resistindo, não deixando de resistir, mas passam. Eu achei isso muito legal. Sim, porque tem a questão do diário, né? Que é bem. Ela consegue comunicar com essa outra geração porque ela registrou as suas intimidades ali naqueles diários. E diários de mulheres viram, assim, são coisas muito interessantes para ler dessa época, né? Porque são os registros que a gente tem
de como elas viviam, né? Como era a vida dentro da casa. Das mulheres que eram alfabetizadas naturalmente, mulheres ricas normalmente, né? Olhando para esse país rural, assim, que né, pensar, se for pensar na questão rural no Brasil, talvez a nossa geração seja a primeira geração a ser alfabetizada de fato, né? Nós temos 30 e poucos anos. Porque pessoas com 50, 60 anos que vivem no campo foram alfabetizadas a duras penas, assim, né? Ou poucos sabem ler, sabem, enfim. Esse registro escrito, né? Que é o que chegou na filha, que chegou na neta e que vai prevalecer, vai permanecer. Você queria falar alguma coisa, Fê? Que você abriu o microfone? Pode falar. Não, eu queria compartilhar com vocês e consultar vocês. Se você, o Esteban Trueba, na oposição de vocês, ele convence vocês? Isto é, Esteban Trueba, ele patrão, passa por uma redenção ao longo do filme e vocês acreditam nessa redenção? Ou sim, ou não, ou talvez, o que você acha? Fala, Mar. Eu quero muito responder essa, porque essa pergunta eu achei uma das. É legal, né? É interessante o filme. Eu acho que o mote, né? Para usar uma expressão que o Leandro gosta, que o Leandro deu no início, ela faz todo sentido, né? Tem bastante coisa para falar do filme, é muito, muito legal isso. E essa foi uma das perguntas bem legais, assim, de se fazer no filme. Porque é você analisar ali o filme e depois extrapolar, né? Analisando o filme, o que eu acho é que ele foi se isolando, né? Ele foi se isolando em termos do mundo que ele criou. Então, o mundo que ele criou já não existia mais, e o poder que ele criou para si, o poder simbólico, assim, vamos dizer, né? Ele ruiu, né? E por isso que eu falo também essa questão de história natural. História natural no sentido de que nossas criações são todas simbólicas. E a gente cria essa forma de vida, essa forma de trabalho, essa forma de mexer nas coisas. E some, né, gente? E some. E some pelo passar do tempo ou ou pela ação do tempo, vamos dizer assim, né? E ele se vê isolado. Eu acho que ele se vê ali isolado, que já mais idoso. E eu acho que ele simplesmente dá um passo atrás. Eu não acho que ele. Eu acho que teve um apelo ali, né, no sentido de dar um abraço ali no Pedro. Mas eu acho que era uma comoção muito mais pessoal, né? Eu não vejo o Esteban como uma encarnação do mal, né? Ele é a encarnação de um grupo social, sabe? Isso de fato, assim. É um grupo social que existiu ali e ele foi aquele homem daquele tempo. E o que acontece? Chega ali num dado momento e que ele dá um passo atrás e ele prefere, vamos dizer assim, eu prefiro a minha filha ao meu orgulho. E é isso. Eu não vejo nenhuma aspiração assim, tipo, nenhuma aspiração democrática ou qualquer coisa nesse sentido, assim, da parte dele. É mais uma questão mesmo da história pessoal dele, do momento pessoal que ele está vivendo ali com, com a neta. Mas, só para encerrar, extrapolando, eu acho muito sugestiva essa pergunta no sentido de como a gente é capaz de mudar as nossas posições e do quanto isso é bom, né? Eu acho que é muito bom a gente poder mudar as nossas posições. Porque o Esteban, e ele é acusado disso, inclusive, no momento, pela Blanca, de ser uma pessoa que tinha um mundo pequeno e que, a depender dele, nada mudaria, né? E eu acho que a gente ter alguma abertura, né, sempre para o novo e para a mudança, faz parte da gente não chegar novamente em regimes
totalitários, né? Eu acho que a gente precisa ter alguma abertura para a diferença. Assim. Enfim, é isso. Vitor? Não, eu vou corroborar embaixo, vou assinar embaixo, acho que é isso aí. Eu acho incrível o fato de o Esteban, ele ser deplorável em todas as horas do filme. Eu acho ele deplorável do começo ao fim. Adorei. Eu acho que é um exercício que eu tenho que fazer com o meu irmão mais próximo, que está apoiando um genocida. Eu tenho que ter essa benevolência. Não de que ele vá se arrepender, de que é legítimo ele ter um direito dele se expressar. A minha posição não é a correta, é a minha posição. E a posição do Esteban Trueba é a posição dele. Ele só pôde estar ali porque ele trabalhou que nem um filho de uma puta, ele comeu o pão que o diabo amassou ali para conseguir conquistar uma grana, para conquistar uma mulher que morreu. Então, assim, ele tinha todos os motivos de ser o cara mais revoltado do planeta Terra. Daí ele tem uma irmã que é uma bruxa com ele tem uma mãe e um pai que ele renega, e ele vai lá e casa com uma mulher que é muda. É assim, todo o pré-histórico da vida dele é o pior possível. Tinha tudo para dar uma cagada monstra. E daí ele vira um crápula, um ditadorzinho bosta, um senhor do engenho, que quer mandar na porra toda. E ele tem lá um capião que tem um filho que é um revolucionário. Então, assim, não dá para julgar todo o histórico também do Esteban. Não estou falando que tá certo. Para mim tá absolutamente deplorável, igual eu falei no começo da minha fala. Ele é o personagem mais deplorável do começo ao fim. Porém, ele tem todo um histórico absolutamente trágico. Trágico. E não que justifique tudo que ele faz. Porém, ele tem os motivos dele estar lá. Ele tem uma filha que talvez seja o alento dele de acordar dele para a vida dele. Acho que isso é importante. Porém, eu também concordo com o Matheus. Eu acho que ele não muda. Tem pessoas que não vão mudar. A idade, com idade, é difícil mudar. É uma consciência política. É uma consciência ideológica. Você pode pormenorizar alguma coisa ou outra. Uma coisa, a Férgula, né? Que é o nome da irmã dele, né? Eu acho que é uma personagem tão cativante para mim, que para mim ela é a personificação da mulher oprimida, da mulher, da opressão em cima de uma mulher. E eu acho que ela é o personagem mais complexo do filme, para mim. Eu acho ela mais complexa porque ela tem a conexão com a mulher do filho, do irmão, a mulher do irmão, uma conexão que em alguns momentos dá até a intenção de ser uma conexão sexual. Ela tem uma conexão com o irmão como mãe, que ela tem uma mãe que é obesa, que tá lá mórbida, que ela só cuida, e ela tem que parar de jantar para limpar a merda da mãe. Tipo, ela só se fode o filme inteiro, do começo ao final. Eu não sei como ela morre, porque não mostra exatamente como ela morre. Ela só some do filme. Então, ela, para mim, é a personagem que mais me fustiga, sabe? Ela é a que mais me chama a atenção de ser a mulher oprimida por todos os lados. Ela nunca fez nada que ela quisesse fazer. E isso, para mim, é algo que o filme mostra com o decorrer do filme, quando chega na Winona, quando chega na filha dela, de que as mulheres vão tomar conta dessa porra toda. Eu acho a beleza do filme está aí. Vai da mulher mais oprimida que eu já vi, talvez, nos últimos filmes que eu vi, para uma revolucionária que quer liberar o marido.
ainda mais pra fuder. Devia ela se liberar e foda-se o Antônio Bandeiras. Mas não, ela tá lá porque ela quer liberar a mãe do filho dela, da filha dela. Eu acho isso muito bonito. Mas eu acho que o Trueba tem todo esse contexto. É um cara que se fudeu a vida toda e ele quer fuder a vida dos outros. Faz sentido. Não que seja certo. Eu pedi a inscrição e tem alguns elementos aí. Vamos lá. Eu não. Era um outro tempo, né? Era um outro tempo. Mas eu não consigo. Eu não consigo ver a realização do Trueba como trabalhador, entende? Ele fez o que muitos fizeram, né? Ele comprou uma terra e chicoteou as pessoas, entende? Ele trabalhou, ele era Mas é porque ele foi muito chicoteado também, Matheus. Não, Ele só sabia sei, dar o que ele teve. Esse é o problema. Não tô falando que tá certo. Não, eu sei. Ele foi um dos chicoteados em algum momento. Não, eu E sei. ele via o senhor lá, asperando, tendo uma vida feliz e tal. É o que a gente quer, ter uma vida feliz. Para ele só via talvez essa saída. Não tô falando que tá certo, de forma alguma, hein? Não, eu sei, Vili, mas é que eu tô aproveitando para colocar isso em contraste também, que é a questão assim de que eu não sei, aí precisaria entrar nos detalhes da história, né? Porque nós temos um homem branco ali, né? E nós temos uma maioria indígena sendo subalternizada por ele depois, né? Então, o que eu penso é em como, por exemplo, se desenhou as relações sociais no Brasil. Isso, assim, existe um registro familiar, inclusive, também para mim, de alguns relatos, de coisas que... Porque qual que era a oportunidade de um homem pobre branco no Brasil? Infinitamente maior do que um ex-escravo, entende? Então, acho que é nesse sentido mais que eu vejo o Trueba como um puta de um cuzão. Ele poderia ter sido um pouco mais benevolente. E eu não sei se seria bom ou ruim, entende? Mas nós temos registros específicos e particulares de situações em que não foram de tanta violência. Todas elas foram melhores, boas. Eu digo no pós-escravidão, entendeu? Porque vocês tinham os proprietários dessas terras e os imigrantes vieram, no caso do Brasil, na política do branqueamento, e eles eram todos pobres, eram tudo fodido, tudo uma merda, assim, entende, assim? E eu acho que mesmo assim eles se deram muito melhor que os negros do Brasil, sabe? Tipo, o resultado. Então, o que eu tô querendo dizer é que... E outra coisa também, do Trueba, e que isso é algo assim, tipo... ele Bastante conclusivo, mas está ótimo. Continua. Não queremos conclusões. Imagina. Mas outra coisa que você já introduziu, já começou a falar, o povo quer ouvir. ele ocupa muito o papel masculino. Tipo, ele fala, olha, porque graças a Deus que eu não nasci mulher. E a irmã diz, que pena que eu nasci mulher. Porque tinha aquela questão do cuidado e tal. Eu acho que isso é algo super difícil, super delicado. E eu entendo, assim, essa situação.
ele abriu mão totalmente, né, 100%. Então, não sei, eu não consigo ver o Trueba como vítima, de modo algum, assim, cara. Tipo, eu só consigo ver o cara como algoz, velho. E como um algoz, assim, muito filha da puta, assim, Tamo de sabe? acordo, é um filho da puta. Ponto final. Fê, eu acho que o que acontece com o Esteban é que ele envelhece, né? É o processo de envelhecimento, a única mudança ali, assim, porque quando parece que quando você envelhece, e eu ainda não envelheci, eu estou supondo, Meninão. sim, no sentido de que o seu espectro de ação, eu digo ação do que você pode fazer com as mãos e tal, ele vai ficando menor. Eu acho que você vai sacando isso. E você vai sacando que a outra geração tá vindo, né? Sim, eu não tive filhos ainda, mas eu acho que ter um filho é uma coisa que muda a sua perspectiva com relação a esse seu tempo e ao que está vindo aí pela frente. E que talvez seja algo em que você não tenha mais tanta ação, né? Essa ação, ela tá mais para essa geração que vem. Eu acho que quando você tem um neto, uma neta, que foi o caso do Esteban, eu acho que você vai se recolhendo mesmo, no sentido de que eu percebo esse movimento em algumas pessoas mais velhas que eu conheço. No sentido de que você já dá menos opinião, você já tenta perceber esse mundo que está vindo, né? E vai ficar no máximo assim, rabugento ou rabugenta, sabe? E perceber que o mundo, sei lá, está com. Eu não sei quantos anos ele tinha ali, mas o filme passa de 20 a 70. Então, ali, quando ele chega na fazenda, ele já está com perto dos seus 90 anos. Então, eu acho que essa aproximação desse tempo de envelhecimento e até da morte não faz a pessoa mudar o que ela é, porque ela já viveu o que ela tinha para viver, né? Ela já foi o que ela tinha que ser. E eu acho que ela sabe que ela não pode mudar isso. E que tô tão inconclusivo quanto o Matheus. Ou pior, muito pior. Muito pior. Mas assim, no sentido de que você começa a escutar mais a música, já que você já não pode mais dançar conforme a música, sabe? Você não tem mais pernas para isso. E o seu corpo está te avisando isso. Então você vai observar a nova geração. Talvez a sua pulsão de vida esteja em observar os seus netos, as suas netas brincarem. Porque ali dá para ver que ele tem uma conexão muito forte com a neta. E que a neta faz alguma coisa nele mudar internamente. Pode não mudar as posições políticas, não vai mudar tudo que ele fez. Mas muda no sentido de que eu acho que ele dá um passo atrás, sim. Dá um passo atrás. Embora ele já não tenha mais esse espectro de ação. Difícil explicar isso, mas eu acho que fui prolixo, mas consegui alguma coisa. Mas, Lê, repara, Repara. na nossa história também, a transição do fim do regime, ela teve muito a ver também com relações pessoais, né? Com relações familiares, Totalmente. com a situação de jovens, né, ativistas de vários movimentos e do movimento estudantil. Não tem como não lembrar do Alexandre Vanucchi, estudante de geologia da USP, e, enfim, muitos outros. Pessoas que
o Alessandro Ivanucci, por acaso, ele não era de uma família exatamente rica, nem na família do interior. Mas muitas pessoas ali que tiveram uma situação de violência, de exílio, até de morte, e que tinham ligações com a classe média alta, ou às vezes até mesmo com a elite brasileira, né? Então isso começou a balançar também algumas relações pessoais ali, de certos círculos e ciclos também, brasileiros. Eu acho que isso tem tudo a ver, né? Então, eu acho isso é uma coisa muito legal do filme, que é o fato da gente conseguir notar isso, que às vezes, muitas coisas do que a gente vive, do que nos fica marcado, é decidido à medida do humor das pessoas, à medida da fase de vida das pessoas e à medida do que é possível a pessoa fazer. No caso, a pessoa que tem poder, né? Então, a gente não sabe o que as pessoas que têm o poder pensam, né, gente? Assim, exceto algumas que a gente conhece bem, tipo o presidente da República. Mas muitas pessoas que têm o poder e que estão nos bastidores, como, por exemplo, o empresariado, né? Tipo, o empresariado fica vindo a público falar do que eles pensam sobre a política, a vida, etc. e tal. Às vezes sim, mas o mais comum é a coisa ficar arquitetada mesmo por fora. Só que essas pessoas são pessoas e têm vidas pessoais, todas elas. E aí eu penso o quanto isso é decisivo, sabe? Para tudo que a gente vive. E é uma dimensão que a gente não consegue nem conceber até. Não. De certa forma. Mas eu vejo o Esteban Trueba como um cara que encarna essa figura, né? Essa figura do poder econômico e que se investe de poder político e que, no fundo, também tem as suas questões pessoais que interferem nisso tudo. Que interferem em um sentido até massivo, às vezes, né? Quantas coisas não foram feitas por capricho, política e economicamente, e continuam sendo, né? É uma coisa louca de se pensar o quanto o poder influencia a vida de tantas pessoas. Sim, e o quanto essa coisa do ficar rico, né, é ficar pobre, porque o Esteban continuou chucro, né? Ele continuou chucro. Ele era o mesmo carinha que achou lá aquele ouro na mina e dali ele comprou a terra, né? É tipo chucro. Então, assim, bom, o Esteban nos chamou bastante atenção, né? Uma outra curiosidade é que dizem que isso foi também uma escolha de adaptação, trazer o Esteban para um primeiro plano no filme, porque dizem que no livro fica muito nas mulheres mesmo, que esse Esteban não é tão forte no livro, ele não aparece tão forte. Quem aparece muito forte são as personagens femininas, né? A Clara, a Alba Blanca, a Férula, essas personagens. As divindades, a Santíssima Trindade, né? E que o panorama histórico no livro também é muito mais forte. Fica muito mais evidente e muito mais detalhado tudo que o Chile viveu nesses anos, dos anos 20 aos anos 70. A dimensão da espiritualidade da Casa dos Espíritos está mais detalhada no livro, mas não é espírito, não é nesse sentido, é no sentido de, tipo, por exemplo, tem uma hora lá que nasce alguém com cabelo verde no livro, saca? Nasce uma pessoa com cabelo verde. A própria casa dizem que é um personagem no livro. Tem muita força no livro, né? Aquela casa da cidade onde ela vai morar depois que ela
Que ela vai morar sozinha. É porque dentro da lógica do realismo mágico, o realismo mágico é realismo, então tá ali na realidade, mas é mágico, porque acontece coisas que são extremamente estranhas, mas os personagens da história não tratam como estranho, saca? Então nasce uma pessoa de cabelo verde, a vida segue, ela cabelo verde, ela tem cabelo verde, ninguém fala nada. Em Cem Anos de Solidão aparece várias cenas bizarras, e Macondo, que é a cidade fictícia, continua seguindo normal, sabe? Tem um cara lá que fica louco, aí amarram o cara na árvore, deixam ele lá 80 dias e a vida que segue. E o cara tá lá babando no sol e chuva e o cara continua babando, que é a realidade de Macondo. Então tem muito disso. Acho que o livro, acho que você conviria ler o livro depois, cara. Eu assisti esse filme e me despertou a vontade de ler o livro, assim, porque Ela escreve muito bem, muito bem. Ela te leva na história. Eu tô lendo Longa Pétala de Mar, e é muito bom, é muito bom. Como você é levado pela escritora mesmo. E eu não sei se seria melhor. Bom, é difícil a gente falar sobre o que não aconteceu. Mas, assim, vocês comentaram sobre apropriação cultural no começo da nossa conversa, né? É interessante pensar. Será que a gente conseguiria fachar ou roteirizar isso de forma melhor com, sei lá, talvez com atores latino-americanos conceituados? Não sei. Pegar um Ricardo Darín, alguém assim, para fazer o Esteban, por exemplo. Não sei. Eu acho que poderia chamar o Jodorowsky para dirigir. Bom. E aí, chamando o Jodorowsky para dirigir, se o filme acontecer, vai ser maravilhoso. Tô contigo. Então, só uma última coisa que eu queria dizer, que é para não esquecer. Eu acho que essa frase é boa, para não esquecer, né? Porque eu fui procurar e tem aquela história clássica que é muito... Não estou querendo aqui banalizar, mas do Victor Jara, né? Victor Jara, que era um músico chileno. E na parte, quando chega a parte da tortura e mais do poder político, fechei o microfone do Fernando porque estava me atrapalhando. Eu me lembrei muito da situação do Victor Jara, de quanto eles dizem que foi agressiva e violenta a ditadura chilena, né? Porque foi o compositor que teve as suas mãos... Primeiro tinha a questão, né, das mãos terem sido decepadas, com um ato simbólico, tudo. E aí depois daí se discute que as mãos foram esmagadas por coronhados, policiais, enfim. Tem uma série de questões envolvidas, mas ficou muito, muito simbólico isso, assim, né? De uma questão, assim, quase até hedionda, né? De profanação, assim, uma coisa assim que eles foram muito brutais mesmo, né? Foi uma ditadura muito, muito brutal. E eu acho que é um registro, né? É um registro importante para a gente manter aí viva também essa história. A parte quando a Blanca é torturada, e tem um enfoque grande nisso, né? São bastante cenas. Eu acho que isso não é algo a ser desprezado no filme. Acho que o filme também traz isso, assim, a banalidade do estupro que acontece, a banalidade da violência. É uma coisa assim, tipo, o Trueba e depois os militares vêm com é um negócio assim muito horrível. Você poderia cogitar a hipótese do bastardo Trueba ter estuprado a Blanca durante a ditadura e engravidar, assim como o pai, o Esteban Trueba, estuprou a mãe camponesa e nasceu ele bastardo. Então, no sentido, quando ela fecha o raciocínio de que o ciclo vai se fechar ali, tá ligado? O ciclo de ódio, de sangue, de raiva, de
todas as emoções ruins, acho que também deixa aberto, tá ligado? Não sei como o livro termina, mas assim, por que não? Porque claramente ela foi estuprada ali na cela, né? Claramente. Então poderia sair um falho ali, um novo Trunoba de dois irmãos, enfim. Real, Fê. Real, oficial. Ótima hipótese. Mais coisas para falar. Matheus, o Vitor está procurando uma tomada para carregar o celular e continuarmos. E vamos fazer o top. Vocês topam fazer as indicações? Fizeram pequenas listas aí. Eu posso começar, que a minha é muito boa, e muito fácil, muito rápida, muito bate-pronto. Tô super top. Então, top. agora nós vamos para as nossas indicações. Indicações do Obsessões. O momento que você esperou, tá sabendo que tá chegando no finalzinho, mas temos ainda filmes a recomendar. E hoje, o que a gente escolheu? A gente escolheu recomendar filmes das atrizes Glenn Close ou Meryl Streep. Então, cada um vai recomendar 3, Glenn Close e Meryl Streep. E a gente pode. A minha ideia era formar um placar. O que isso significa? Nada. Para que serve? Para nada. Mas assim, cada um vai indicar 3 filmes. E aí a gente faz o placar, tá bom? Fernando quer começar, então pode começar com as suas indicações. Só para falar que eu ouvi tudo que vocês falaram e foi muito bonito. Você Para falar corrobora. bem a verdade, o filme me suscitou mais questões do que eu achei que suscitaria a princípio. Porque eu achei que ia ser um filme mais raso. Eu falei, primeiro foi o que eu falei, né? É um filme de terror. Não. Daí, em segundo, é um filme, é um romance, legal. Mas foi bem além. Muito legal, gente. Desculpa aí ter sumido, mas voltei. Voltei pro grande finale. A gente tá na hora do placar, tá? Mary Striper White Stripes. versus White versus Glenda Rose. Glencore, né? Como é que é o nome da mulher? Aí depois você fala na sua fala, Leandro. Eu vou botar 3-3. Vou botar 3-0 pro bode. Pro bode do Matheus. Tá? Então, pra mim, é Meryl Streep na veia. Eu acho ela muito foda, uma atriz muito boa. Eu assisti recentemente um filme dela que estava no Netflix, se eu não me engano, que chama The Post, que fala sobre o furo de reportagem do Washington Post. Um filme muito bom, em que ela é meio que uma diretora do Post lá. Bom, ela manda bem. O Diabo Veste Prada não pode deixar de ter. Eu acho que é um filmaço, assim, em todas as dimensões. E o terceiro seria a Maria, que é um filme mais bobinho, mais bestinha. E ela tá, eu acho, não tá? Eu tô viajando. Qual filme? Mamia? Não, a Mia. We go again, mama. Isso. É chato pra caralho, né? Mas eu acho bonitinho. Eu vi uma vez, nem me lembro muito bem, e vai ser esses 3 aí, tá bom? Muito bom. Então o placar do Fê é 3-0 para Meryl Streep. Muito bem, vamos ver se a Glenn Close vai se recuperar. Vitor, quer falar? 3 indicações. Meryl Streep, Glenn Close. Vamos lá. Olha, eu fuçando a filmografia das duas, eu acabei achando que as duas são mais bem relacionadas com academias e tal, do que realmente elas realizam papéis essenciais para o cinema. Por quê? Dificilmente elas levam os filmes sozinhas. Dos que eu vi, né, nas listagens, acho que só a Dama de Ferro, que a Meryl Streep leva do começo ao fim, assim, um filme que ela leva solo. E eu vou recomendar 3 filmes, claro,
para aumentar a diferença para Meryl Streep, mas será em 2-1. Dúvida com a Meryl Streep, mas quem são, para mim, os personagens principais? É Philip Seymour Hoffman e Amy Adams no filme, mas ela tá ótima também como uma, sei lá o que ela é, uma santa, uma mulher lá da igreja muito fodida, acima do Philip Seymour Hoffman, acima da Amy Adams. Ela é fodida, é filmaço. Esse é um dos filmes que, olha, eu acho que o Philip Seymour Hoffman é muito foda, eu gosto muito dele. E o outro dela que eu vou recomendar é Álbum de Família. É um filme que eu vi até por conta de terapia, e ela divide muito bem o papel com a Julia Roberts. É um filme muito pesado sobre envolvimento de família, de trocas ali entre mãe e filha, é um negócio bem duro de ver, mas muito bom. Ela tá ótima no filme também. Da Glenn Close, eu gosto de dois dela bastante. Eu vou citar um que talvez seja menos conhecido, que acho que o outro alguém vai recomendar. Vou recomendar Albert Nobbs, que ela faz um personagem homem, né? Que é bem interessante. Ela fez um mordomo e me lembro de ficar bem marcado assim, a atuação dela. Então, 2-1, estamos com 5-1 para Meryl Streep. Chupa Glenn Close. E aí, Matheus? Não, eu não acho que eu tenho repertório suficiente para votar. Eu vou dar um voto, se me permite. Vou dar um voto na Glenn Close. E mimimi. Não. Eu acho injusto com a Glenn Close, que eu gosto mais e que eu vi menos filmes. Eu vi vários filmes da Meryl Streep, então eu tô indignado. Porque eu não vou votar também numa coisa que eu não vi. Tem alguns que eu vi que faz muito tempo, como é o caso, por exemplo, da Glenn Close, do Encontro Marcado. Eu, inclusive, nem me lembro que ela tava nesse filme. Não é Atração Fatal, não, mano? Não, Encontro Marcado, ela tá mesmo, cara. Enquanto o Brad Pitt e o Hopkins lá? Do advogado? Ela tá nesse filme? Alpatino, né? Alpatino? Né? Não, bom, enfim, desculpa, divago. Não, não tá no filme? Não achei essa daí, não. Eu contei Atração Fatal. Que esse Tiraram. Eu falaria dela, mas eu não falei. Tiraram a Glenn. Estão cancelando a Glenn, hein? E por isso, para mim, só Era Uma Vez um Sonho, que é bem recente, e para mim tá excelente, assim, tá muito legal. E é um filme que eu amo, e eu acho que vale muito a pena ser visto, realmente, pela pertinência de como ele é feito e do que ele suscita. E só. Não vou votar mais, porque é só isso que eu tenho. Então, o placar do Matheus é 3-0 para Glenn Close. Porque eu sabia que ele ia indicar Era Uma Vez um Sonho. Exige a recontagem. Não, aqui ó, é no papel, ó. É no papel que a gente está fazendo, tá? Então, 3-0 para Glenn Close. Então, por enquanto, tá meio que empatado já, mas eu olhei também a filmografia das duas e eu falei, nossa, eu vi muito filme com essa mulherada aí, né, a Glenn Close e a Meryl Streep. Mas eu vou te dizer que, assim, muitos filmes, mas
poucos me marcaram mesmo, assim, de falar, nossa, um filme da Glenn Close que eu trago na memória fácil, um filme da Meryl Streep que eu falo, nossa, esse filme realmente comunica comigo. Eu estou muito com o Vitor, fechado com o Vitor nisso daí. Não tenho bode de nenhuma das duas, mas, assim, a Glenn Close faz umas escolhas muito legais como atriz. Eu acho ela mais até... Não querendo comparar as duas, já comparando, mas tem uma ousadia nos papéis, na carreira, que a Meryl Streep... Puta, mas como falar, né? São duas coisas A Meryl assim... Streep erra mais. Que as duas... A Meryl Streep trabalha muito, né, cara? Errando mais, eu acho. Assim, eu comecei a ver, o primeiro filme dela é de 77. Desde então, ela está em mais de um filme por ano, pelo menos. É uma média dela, de 77 até agora. Ela faz muito filme. Mas vamos às escolhas, sem mais churumelas, né? Eu escolhi Meryl Streep, As Horas, que é um filme bom. É um filme muito foda, bom. mano. A Virginia Woolf. É um filme muito bom. E independente da Meryl Streep, tem que ver, A Nicole porque Kidman também. tem a Nicole Kidman e tem a... Qual é o nome da outra atriz? São 3. Nicole Kidman... Qual é a outra, gente? É que, na moral, essa Nicole Kidman, a outra a atriz é muito parecida com a Nicole Kidman. Julianne Moore. A Julianne Moore. É a que eu mais gosto. Exatamente. Julianne Moore. A mais fodida de todas. E é a que tá melhor no filme. É a Julianne Moore. Enfim. Então, As Horas, que é um filme que eu recomendaria independente da Meryl Streep. Se fosse para escolher, a Julianne Moore é melhor que as duas. Ela é uma atriz Joguei a polêmica. maravilhosa, né? Gente, ela faz chover, aquela mulher. A gente pode discutir isso. Pode. Pode o quê? Discutir a Julianne Moore? A gente pode tudo, velho. Não dá pra jogar assim do nada, quase uma hora da manhã, o cara chega, a Juliana Moore, a Julianne Moore é mais foda que a Meryl e a Nicole, tá ligado? Não dá. Eu confundo a Nicole Kidman com a Naomi Watts, cara. Não, o meu Watts é muito melhor do que a Nicole Kidman. Vai, Juliano, terminar a lista dele, já, cara. A Nicole Kidman também faz bastante. Então, a primeira é As Horas. Essa lista. Vai ler, fala. A segunda, qual o segundo? Eu vou indicar Kramer versus Kramer, vai, que é mais um Meryl Streep. Que é um drama familiar, assim, categoria, assim. E é um filme que também está um pouquinho longe das horas, né? Porque é um filme aqui de 79, tem o Dustin Hoffman, que também está melhor que a Meryl Streep no filme, brincadeira. Mas o Dustin Hoffman é do caramba também no filme. E o terceiro eu quero indicar Hook, para indicar uma coisa mais leve, porque a Glenn Close ali tá sensacional. E mais uma vez ela faz essa coisa de inversão de gênero. Ela faz lá um dos piratas do Hulk, né? Que é o covarde. Desculpa, é o verde, o Hulk verde. Não, o Hulk é a volta do Capitão Gancho em português. I'm so sorry. É o Hulk do Peter Pan, o Gancho. Isso. Edward Norton. E uma menção honrosa para A Morte Lhe Cai Bem, porque a Meryl Streep está muito divertida ali. É um filme que vale a pena ver. Só para lembrar, o filme mais famoso da Glenn Close talvez seja Atração Fatal, até hoje. A Atração Fatal, Ligações Perigosas também é um filme bem representativo, acho. A gente acabou não citando.
Mas eu acho que são os queria mais citar famosos dela. também, eu queria citar também o Manhattan, mas não citei, mas agora citei. Então, no fim das contas, eu acho que levando em A Julianne consideração, Moore ganhou. Chupa. a gente ficou com a Julianne Moore e com o Dustin Hoffman. Não, acho que a Meryl Streep é maior. É maior até no tamanho de premiação. Não tem jeito, né? Por mais que a Glenn Close foi super fofa com a Fernanda Montenegro recentemente, falando que ela merecia ter ganho o Oscar por Central do Brasil, não a Gwyneth Paltrow. Ela foi super bem nisso, né, nesse posicionamento. Para nós brasileiros, óbvio. Mas a própria Fernanda falou que não, né? Que merecia a Kate Blanchett. Então, foda-se, né? Foda-se todo mundo lá. O que a Glenn Close falou. A Fernandona falou. Então a Kate Blanchett é melhor que todo mundo. Não. Mas eu acho que a Meryl Streep é maior por conta de filmografia. O volume de filmografia é incrível. Ela faz me parece sempre muito mais arrogante do que a Glenn Close, visivelmente. De bate-pronto, assim. Mas ela sabe atuar muito bem. Ela tem um domínio do negócio. As duas têm. Não dá para falar mal. E as duas fazem de um tudo, né? Fazem de um tudo. Você pega a gente, Close, fez de tudo, e a Meryl Streep também já fez de tudo. Já fez a bruxa do Into the Woods, já fez, tipo, The Prom, que é um filme bobo da Netflix. Ela se arrisca também, não é aquela coisa, eu vou fazer só os grandes clássicos. Tem aquele filme da Day-Lewis Lavanderia também. A Lavanderia tá no Netflix também, para quem quiser ver. Não é o Daniel Day-Lewis que só escolhe um filme fudido. Muito bom isso aí. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Que sei lá, se é bom ou ruim. Tem que pensar. Mas, gente, a Meryl Streep fez 101 Dálmatas, né? Ela é ótima. A Glenn Close fez 101 Dálmatas, cara. E como que você consegue, né, bater uma produção dessa? Que, aliás, deu muita saudade de 101 Dálmatas. A gente podia encerrar, na verdade, mas eu vou sugerir que a gente assista um filme de bicho. Filme de cachorro, de gato, sei lá. Sabe? Que a gente ainda não viu. Tá, mas encerra primeiro. Sugerido pelo Matheus o filme. Tipo Birdman. Batman. É difícil. Homem-Aranha. A metamorfose. Na verdade, eu ia sugerir um filme que se chama A Incrível Jornada. Nem que a vaca tussa. Infantil. Dos anos 90. Então, a gente começou no Esteban Trueba, passou pela Chile, e tudo isso aí, e Pinochet, essa porra toda. Todos esses, para recomendar, eu acho. No fim, A Casa dos Espíritos é um filme que vale a pena você passar por ele. A gente encontrou esse filme na HBO Max, ok? Isso mesmo. E se você tem... Mas eu acho que ele tem também no YouTube. Se você não tiver o HBO, você encontra no YouTube. É um filme que vale a pena ver, que tem assim algumas dessas concessões para adaptações que foram feitas no cinema que saíram de livros. Então é isso. Leia mais, veja mais filmes, assista a gente, siga a gente no Instagram, onde mais? No Spotify, na plataforma que ainda nem surgiu, porque ainda nem chegou, e tamo aí. Beijos, obrigado. Beijos, gente.